pessoal, estamos juntos de novo para mais um vídeo do canal Na Luz da Espiritualidade, e eu resolvi dar uma continuação naquele último tema sobre amor ao próximo, sobre a caridade, sobre a indulgência, a benevolência. Então eu resolvi continuar mais um pouquinho aquele tema. Então é o parte 2 do vídeo, né, sobre amor do próximo. Então, para dar mais uma continuada nesse tema, vamos de novo no livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, que diz assim: a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio contrariamente ao que se pratica frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ali 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. Um homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é o contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a ela pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Ou seja, aquelas pessoas que têm mais condições, geralmente, aqui na Terra, a maioria das pessoas dão mais valor para aquelas que têm mais e menos valor para aquelas que têm menos. Jesus quis dizer que a gente tem que dar o mesmo valor, temos que respeitar e temos que agirmos de uma maneira igual com todos. Né? Temos que ver que todos são iguais, independente de ter mais ou menos condições financeiras. E que, por exemplo, Kardec vai perguntar, na questão 888, que pensar da esmola? E o Espírito Superior vai responder: o homem reduzido a pedir a esmola se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e justiça, deve-se prover a vida do fracasso sem humilhação para ele. Ele deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Então, o que quer dizer? O homem que não pensa, no caso, em trabalhar, em fazer alguma coisa para ganhar o seu ganha-pão, nem que seja uma coisa mais humilde que seja, né? Nem que seja vender uma laranja na sinaleira, mas simplesmente tem saúde, é uma pessoa que tem condições de trabalhar, né? E prefere ficar pedindo esmola, ele está se degradando moralmente, tanto para o próximo quanto para Deus, porque Deus deu todas as condições para ele poder trabalhar, fazer alguma coisa, e ele está se inferiorizando moralmente com ele mesmo, né? Ele está se fazendo de coitadinho, no caso. Mas Deus não reprova a esmola. A esmola
não é reprovável. A maneira pela qual é feita é que o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus se antecipa ao infeliz sem esperar que ele estenda a mão. Então, no caso, aquela pessoa que quer dar uma esmola, já está pensando de coração em fazer antes do cara pedir, antes do mendigo pedir. Então, isso é dar esmola de coração. Daí, isso para os olhos de Deus é uma coisa boa, porque tu está tendo a intenção de ajudar, tu está tocando o teu coração antes das pessoas que estão ali pedindo esmola, que estão necessitadas ou não. No momento que eles estão pensando em te pedir, tu já pensou em fazer a doação. Então, dessa maneira assim, se é de coração, Deus não reprova, Deus aceita. Porque a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor se é feito com a ostentação e a necessidade de poder fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor, disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que da vossa mão direita, e vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. Então, tu não está fazendo a caridade por orgulho, por se achar mais que os outros, ou por querer se aparecer falando, eu querendo fazer propaganda do que está ajudando. Quem faz de coração não fica fazendo propaganda. Quem faz de coração, faz de coração. Não fica falando aos quatro ventos. E nem pensa em fazer pensando em receber alguma coisa em troca. Faz simplesmente por amor, por caridade, por benevolência, para ajudar o próximo por doação. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da benevolência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem lamentar. E é este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos aos outros é toda a lei e a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Então, para terminar, meus irmãos, é necessário nós entendermos que o amar uns aos outros e a caridade e poder ajudar com esmola, porque o principal até não é a esmola em si, é o ato da ação ao próximo. E ajudar ao próximo não quer dizer só com esmola, é com apoio moral, é com qualquer coisa, em qualquer circunstância, qualquer coisa que tu vá fazer que vá ajudar o próximo. Isso é uma caridade de coração. Tem milhões de exemplos de coisas que a gente pode fazer para ajudar o próximo, tanto materialmente quanto moralmente, psicologicamente, que se for de coração, para os olhos de Deus, é uma benção. Então, para terminar, vou ler aqui um pensamento de São Vicente de Paulo, que é um dos codificadores aqui do Livro dos Espíritos. É um dos espíritos que ajudaram a codificar junto com Allan Kardec. E ele fala assim: não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas, sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Na questão 707. Então, São Vicente de Paulo quer dizer que, sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, o que ele quis dizer? Que as pessoas, se tivesse mais voltada às palavras do Cristo, aos mandamentos de Deus, com o coração mais próximo a Deus, não precisavam estar tanto necessitado de espírito, de palavra, de amor ao próximo. E é isso
que é uma das coisas que mais precisa ser melhorada na humanidade, no nosso globo terrestre. Então muitas vezes não é só a falta de coisas materiais, é a falta mesmo de evangelho do Cristo, de aproximação ao Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, as coisas do bem, a libertação das coisas materiais e do pensamento mais ao próximo. Né? É o que quer dizer que São Vicente de Paulo está falando aqui. Então, foi mais um pouquinho sobre esse assunto. Agradeço a todos de antemão. Peço que compartilhem, que continue acompanhando o canal Na Luz da Espiritualidade. Muita luz a todos. Namastê.